participar desse debate, desse seminário em defesa do direito à saúde como um direito humano e, portanto, com toda a sua repercussão orçamentária. Agradeço o convite que me foi feito e o fato de 6 comissões se unirem para fazer, nesse momento, uma reflexão do alcance, das possibilidades não só de diagnóstico do problema, mas de enfrentamento, me traz aqui, inclusive, a perspectiva de quem todos os dias lida com as contas das prefeituras do Estado de São Paulo, todos os dias lida com os números da execução orçamentária do Estado de São Paulo, e mesmo no enfrentamento dos números da União, já que esse é o objeto da minha pesquisa há quase 2 décadas. Minha linha de pesquisa, mesmo antes de entrar no Ministério Público de Contas, já era exatamente sobre o regime jurídico do piso da saúde, quando contrastado com o piso da educação. Saúde como direito humano, e nesse sentido já queria aproveitar da melhor forma possível o tempo que me é dado, ele remonta, nós no direito trabalhamos isso com muita clareza, mas a sociedade talvez não tenha isso tão evidente, ele remonta a 2 dimensões. A dimensão subjetiva, que é a que o cidadão pode exigir, se necessário for, inclusive em juízo, que esse direito seja assegurado. Então, do ponto de vista de direito individual exigível, nós chamamos de direito subjetivo público. Um direito que, a despeito da restrição fiscal, continuará a ser demandado em juízo e que vai impactar, já disse isso inclusive para o presidente do TCU, na oportunidade em que pedia que o TCU, pelo menos, alertasse o risco fiscal que a emenda 95 estava contratando, porque os direitos sociais continuarão a ser direitos subjetivos públicos questionados em juízo. Então, não adianta converter os pisos em precatórios. Nós teremos, paulatinamente, um avanço da judicialização nessas 2 áreas, na medida em que os pisos em saúde e educação perderão a sua referência de proporcionalidade em relação ao nível da receita. A perda da proporcionalidade, que é um parâmetro de justiça equitativa na esfera do orçamento público, e o orçamento só é legítimo à luz da Constituição, nos dá indicativa de que temos um risco fiscal volumoso. Só que o orçamento não é só uma dimensão de quantidade de dinheiro, mas do tempo da execução orçamentária. A emenda 95, caro deputado Paulão, a emenda 95 nos traz, do ponto de vista do direito financeiro, o adiamento deliberado da despesa. Nós remeteremos ao campo dos precatórios aquilo que hoje é uma prioridade imediata. Com o constrangimento das gerações de educandos que ainda não estão na escola, nós temos 2,5 milhões de jovens e crianças fora da educação básica obrigatória, e também na esfera da saúde, em relação a diversos aspectos ainda não cumpridos. Eu não estou nem dizendo de demandas, de coisas que já não estão positivadas no ordenamento jurídico. As ressalvas que o Conselho Nacional de Saúde apresenta todos os anos, as contas anuais do Ministério da Saúde, são para o Ministério Público, sobretudo o Ministério Público de Contas, integrantes necessários do gasto mínimo em saúde. Assim como a pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, em relação ao federalismo, a governança do SUS, integram o conceito de gasto mínimo material em saúde. O estoque de demandas judiciais em saúde está a indicar um déficit de cobertura e que deveria ser trazido no ciclo do planejamento. Eu estou dizendo de 3 dados que nós não tratamos com a devida relevância. A série histórica de demandas judiciais, as ressalvas do Conselho Social e a pactuação na CIT devem integrar o piso da saúde, alargando a dimensão estritamente formal, contábil, e, se necessário, na medida em que o governo pactuou com os municípios, o governo federal pactuou com os estados, se exceder matematicamente o piso, porque piso é piso, desculpem falar uma obviedade dessa envergadura, mas se houve pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, assumidos foram compromissos federativos com os demais entes. Nós, em direito, falamos pacta sunt servanda, os contratos vinculam. Essa desconstrução do direito à saúde, e aí me permitam retomar a segunda dimensão. A primeira dimensão é a dimensão subjetiva. Cada indivíduo pode exigir individualmente. Nos falta passar para o campo da segunda dimensão, que é a dimensão objetiva. A dimensão objetiva vai lidar exatamente com a perspectiva das garantias institucionais e financeiras. O SUS é uma garantia orgânica da materialização do direito fundamental à saúde. E o SUS está assentado nessa pactuação na Comissão Intergestores Tripartite,
Está assentado no controle social que traz ressalvas que precisam ser incorporadas. Está assentado na dimensão da possibilidade de o controle judicial retroalimentar o planejamento. A judicialização precisa ter um sentido pedagógico para o próximo ciclo do planejamento da política pública. A judicialização hoje está capturada por uma agenda privada, né, uma saturação de demandas, que não faz com que a política pública seja aprimorada no próximo ciclo. O legado da política de DST-AIDS na década de 90 foi que a judicialização pode impor, com ganho de escala, com licença compulsória, com a universalização da resposta, um ciclo de planejamento mais qualificado. Então, falar o direito humano à saúde na dimensão objetiva me dá a perspectiva de que agora a gente precisa pensar que judicialização queremos, que controle podemos exercer do ponto de vista do controle social, do ponto de vista do ciclo orçamentário, do ponto de vista do controle parlamentar, para manter os pilares das duas grandes garantias do SUS, as duas garantias do direito à saúde, em pé. São pilares que estão sendo corroídos, e isso é um diagnóstico passivo, mas quais são as possibilidades de enfrentamento? Do ponto de vista, inclusive, da execução orçamentária, porque o decreto de contingenciamento, o decreto 8.961, ele trouxe constrangimentos que até então não havia, fazendo com que a figura do secretário do Tesouro Nacional seja o ordenador universal de despesas, inclusive ao arrepio da Lei Complementar 141. O Fundo Nacional de Saúde não executa seu papel. Nós não conseguimos que o Ministério da Saúde tenha a capacidade de fazer, de fato, uma execução orçamentária pautada naquilo que é a prioridade da população. Tenho dito sempre aos colegas do Ministério Público e do Judiciário que, se o piso da saúde tivesse a mesma tempestividade de repasse que os duodécimos do MP, que os duodécimos do Judiciário, que os duodécimos do Legislativo, a gente não teria chegado a esse descaso tamanho. O tempo da execução orçamentária é tão importante quanto o volume do dinheiro. Nós estamos rolando hoje uma espécie de cheque especial do dinheiro da saúde, isso é histórico, não é de agora, nos restos a pagar. Há uma precatorização do piso da saúde, com essa margem de poder deixar restos a pagar, desde que haja saldo financeiro no Fundo da Saúde. Lhes pergunto, o dinheiro fica no Fundo da Saúde ou volta para a conta única do Tesouro? A conta única do Tesouro admite uma execução orçamentária regular? Não, porque, na verdade, o decreto de programação financeira sempre dá limites de pagamento inferiores aos limites de empenho, mesmo já incluídos o estoque de restos a pagar. Caros parlamentares, eu lhes convido a refletir a possibilidade de pretender suspender os efeitos normativos do decreto de programação financeira, que remeteram para um limbo jurídico, algo em torno de 40 bilhões de reais da saúde, tanto em relação ao estoque dos restos a pagar dos exercícios anteriores, quanto a uma categoria que, do ponto de vista jurídico, não faz sentido nenhum, de considerar parcela significativa das dotações do Ministério da Saúde como despesas não obrigatórias. E lembro-lhes, caros deputados, caras deputadas, 2017 é base de cálculo para os próximos 19 anos. Só vale a partir do ano que vem o que for pago. O regime de aplicação do piso da saúde até esse ano era despesa empenhada, aquilo que nós chamamos tecnicamente regime de competência. A partir de 2018 é regime de caixa. Só se corrige pela inflação o que for pago. O decreto de programação financeira contém uma pegadinha jurídica de considerar como demais, como não obrigatórios, 40 bilhões e meio de reais da saúde, que são absolutamente essenciais ao funcionamento do SUS, porque não há como manter a política pública no nível subnacional, seja nos estados, nos municípios, sem 40 bilhões de reais que já estavam planejados, programados. Inclusive porque já entraram no piso dos exercícios anteriores. É preciso defender a dimensão objetiva do direito humano à saúde em relação ao arranjo do SUS, porque a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, celebra uma pactuação que é vinculante. Precisamos afirmar que o pactuado na CIT obriga, ainda que excedente ao piso, não tivesse pactuado se não pudesse pagar. Os contratos com os credores da dívida são tratados de forma régia. A pactuação federativa do SUS, não. Então, a pactuação na CIT é extremamente importante, ela é a alma da governança do SUS. Segundo aspecto,
a regressividade de custeio na saúde, que nessa série histórica remonta não só à emenda 29, mas também o próprio artigo 55 do ADCT. Caros parlamentares, eu lhes peço, investiguem a redação originária da Constituição em 88. Sabe qual era o dever de aplicação mínima em saúde desde 88? 30% do orçamento da Seguridade Social. Esse é o artigo 55 da ADCT. Não foi a emenda 29 que introduziu pela primeira vez um dever de equidade, de custeio adequado da saúde. Isso seria hoje 2,5 vezes o que o Ministério da Saúde está aportando. 2,5 vezes que está sendo aportado. Então, essa regressividade paulatina tem que fazer um debate de controle de constitucionalidade, que não é só possível na via do Supremo Tribunal Federal. A mim me parece possível suscitar com todos os interessados na defesa do direito humano à saúde, do direito fundamental à saúde, inclusive a ideia de uma macrojustiça. O ministro Gilmar Mendes, quando o Supremo pela primeira vez fez uma audiência pública para debater a judicialização da saúde, ele claramente disse, tem a microjustiça, que é essa dos casos individuais, e tem a macrojustiça. Eu lhes provoco, é possível fazer a macrojustiça pelo debate orçamentário. Inclusive porque já há precedentes na Justiça Federal reconhecendo o direito de regresso dos municípios contra a União naquilo que eles pagaram sozinhos em relação a medicamentos não incluídos na Rename. Porque não havia rateio prévio. Se a responsabilidade é solidária dos 3 níveis da federação, por que um ente paga sozinho? É possível buscar o direito de regresso. É possível fazer uma outra construção interpretativa que avalie essa sobrecarga de custeio nos municípios. Há uma guerra fiscal de despesa no SUS, sobrecarregando os entes subnacionais, sobretudo os municípios, e deixando que a União simplesmente se retraia a despeito de reconcentrar a receita. E é esse o debate estrutural que eles perguntam a respeito do que tenho chamado de risco do novo FIES do SUS. Plano de saúde acessível, certamente, uma vez implementado, demandará renúncias fiscais ou uma linha de crédito especial para se tornar uma prática de mercado. Eu lhes alerto, não há restrição na emenda do teto para gerar uma linha de crédito para o mercado oferecer plano de saúde acessível. E teremos um novo FIES, só que o FIES do SUS, sem bater no teto, porque seria uma despesa financeira ao largo da emenda 95. Além disso, eu lhes provoco a reflexão sobre a própria perspectiva de um estado de coisas inconstitucional no direito à saúde. Assim como o Supremo decidiu sobre o sistema prisional brasileiro, a DPF 347, e naquele momento refletiu que é uma frustração massiva de direitos, porque a política pública não operava adequadamente, nós precisamos dar nome ao problema que vivemos. Inclusive nome técnico, nome jurídico, para buscar o enfrentamento em todas as arenas. Há um estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde. Insuportável, insustentável, cujo enfrentamento pode se dar não só no judiciário, mas também aqui. Nós temos que fazer o debate, como já disse, do decreto de programação financeira. Nós temos que orientar os gestores municipais, os gestores estaduais, em relação à possibilidade de direito de regresso. Nós temos que provocar que o piso, ele tem que, sim, dialogar e admitir a possibilidade de expansão do dever de gasto em relação à pactuação na CIT. E nós temos que incorporar o controle judicial no seu estoque de demandas e o controle social nas suas ressalvas como um dever de retroalimentar o próximo ciclo do planejamento. Repetir os mesmos erros sempre nos levará, essa hipótese de não enfrentarmos o problema na sua perspectiva de diagnóstico, nos levará a uma saturação do SUS como resposta universal. E o governo atravessa uma solução que inverte a lógica constitucional. O que é universal e o que é suplementar? O sistema público é universal. E o suplementar é subsidiário. Para fazer essa defesa, a gente tem que dar uma resposta de mesma envergadura e concepção. O direito à saúde não pode ser defendido apenas individualmente, do ponto de vista de direito subjetivo. Ele tem que ser defendido do ponto de vista de direito objetivo, que traz obrigações ao Estado, na federação e no financiamento. Trouxe algumas sugestões, a começar do decreto de programação financeira. Cheguei a escrever, cheguei a representar ao Procurador-Geral da República, por meio da querida colega doutora Débora Duprá.
Tenho muito provocado o próprio Supremo Tribunal Federal na condição de amicus curiae, e realmente a iniciativa do Conselho Nacional de Saúde, de todos sermos amigos da causa contra a emenda 95, é o momento para tanto. Mas no Supremo Tribunal Federal precisamos constranger em relação à ADI 5595. Ela é um precedente importante pelo qual devemos lutar, e lhes peço, falem sobre ela, defendam o pronto julgamento. Há mais de um ano está lá pautado, já concluso para julgamento. Há quase um ano, na verdade, para ser mais justa. Por que não enfrentar isso? Porque se o Supremo pautar que o direito à saúde não pode ter regressividade de custeio, quando vier o debate da emenda 95 nas outras ADIs, teremos um precedente forte a nos amparar. Todo precedente é bem-vindo até para exigir coerência interpretativa desse Supremo e das suas decisões, por vezes, seletivas. Então, lhes peço, a judicialização da saúde merece uma retomada em outro pé. Merece uma reflexão macro, que sem enfrentamento do embate orçamentário, e orçamento é lei. Orçamento é lei, eu estou falando de uma obviedade também, mas é importante retomar isso. Ministro Carlos Aires Brito, e nisso já tenho consciência que o tempo se esvai, ministro Carlos Aires Brito dizia, num julgamento, pela primeira vez que o Supremo admitiu o controle de constitucionalidade de orçamento, ele dizia, abaixo da Constituição da República, a lei mais importante é a lei de orçamento. Por quê? Porque é por onde passa o dinheiro. É por onde são fixadas as prioridades alocativas do Estado. Ou nós nos ocupamos de mostrar os caminhos da possibilidade de controle de matéria orçamentária, até para testar essa ideia de um ajuste que não enfrenta a falta de limites para despesas financeiras, a falta de controle das renúncias de receitas. Ajuste só sobre despesa primária é ajuste enviesado, seletivo, restrito. Peço, Vossas Excelências, peço a todos, no âmbito do controle social, sobretudo, precisamos multiplicar um controle sobre as garantias do direito à saúde. Eu tenho dito, só para finalizar, assim como o habeas corpus, que protege a liberdade de ir e vir, indiscutivelmente é uma garantia, que tem a natureza na Constituição de cláusula pétrea, o habeas corpus é uma garantia do direito de ir e vir. Nós chamamos de remédio constitucional. Nós, juridicamente, chamamos o habeas corpus de remédio constitucional, de instrumento processual que assegura a liberdade de ir e vir. O piso de custeio da saúde e a estrutura federativa do SUS são garantias procedimentais, são garantias de viabilidade do direito humano à saúde. São equiparáveis ao habeas corpus, ao habeas data, ao mandado de segurança. Portanto, cláusulas pétreas não constrangíveis por emenda constitucional. É esse o debate que a gente precisa falar com mais ênfase. Piso de custeio e arranjo orgânico do SUS são cláusulas pétreas com a mesma envergadura que um habeas corpus. É inadmissível reduzir o habeas corpus, assim como é inadmissível retirar o SUS ou o dever de gasto adequado, gasto suficiente em relação à saúde. Obrigada mais uma vez, desculpa exorbitar o tempo, mas a ideia de enfrentamento na linha de frente, a partir do decreto de programação financeira, é urgente. A execução orçamentária não espera. 31 de dezembro marca a base de cálculo para os próximos 20 anos. Se não intervirmos na realidade, simplesmente esperaremos um Supremo moroso, lento, a ter que revisitar esse debate. Já nos cabe fazer a intervenção imediata. Obrigada mais uma vez.